1000 anos de paz, o fim da morte, os 7 selos, o dia do Senhor, as 7 trombetas, santuário, dom profético, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, 3.300 anos, ou seja, tem muita coisa para a gente estudar. Então nós vamos ponto a ponto. No livro de Apocalipse, você conhece bem, a gente começa a ler, a gente não entende nada, entende ou não entende? Não, né? É cheio de simbolismos, então a gente precisa estudar. Se a gente apenas ler, nós não iremos compreender as verdades contidas nesse livro. Mas nós temos aí toda uma série de dias para que a gente possa se debruçar calmo, né, em cada capítulo para a gente poder entender. Mas, para começarmos, nós temos que falar o quê? O principal. O que o livro de Apocalipse fala? Quem é o personagem principal? O que essa mensagem tem para nós, né? Então a gente tem que iniciar com isso, para a gente começar a entender quais são os demais temas que nós vamos aprofundar. Então, quando você fala, por exemplo, de Apocalipse, o que você escuta as pessoas falando? Primeiro, as pessoas falam que é um livro que não se deve ler, não é? É um livro aí que tem que manter ele fechado, deixa para os últimos dias, nós estamos nos últimos dias, né? Deixa ele quietinho, não é para nós, não é para o nosso tempo. Ou as pessoas têm muito medo de qualquer filme que retrata o Apocalipse, que vai falar do final dos tempos, é sempre, né, guerra, destruição, morte. Então isso acaba trazendo um medo, um pânico para as pessoas. Então o livro de Apocalipse ele é conhecido dessa maneira, né? Como se fosse falar só de coisas ruins, só de condenação, só de destruição. Os filmes relatam isso, né? Os filmes ficaram muito conhecidos, né? E aí as pessoas, ao invés de elas estudarem o livro de Apocalipse, elas assistem um filme e acham que Apocalipse é aquilo. Então nós vamos entender, será que o Apocalipse só fala de coisa ruim? Será que o Apocalipse só tem tragédias para nos mostrar? Nós vamos entender que o principal de tudo, ele é um livro de esperança. A gente vai ver aqui quem é o agente principal, quem está no foco do livro de Apocalipse. Então você deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse, que nós vamos estudar um ou outro tema diferente, um ou outro verso do livro, mas principalmente Apocalipse, tá? Então já deixa ali desde o capítulo 1, que vai ficar fácil para você achar aí os próximos versos. Mas para iniciar, a gente tem que dizer o seguinte, que a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Então por aí a gente já começa a tirar os mitos, sim ou não? Porque as pessoas falam que a gente não pode estudar esse livro, que é um livro selado, fechado. Só que a própria palavra Apocalipse significa revelação. Então, algo que está revelado é algo que nós temos acesso, sim ou não? Pensa comigo, por que Deus iria deixar um livro no cânon, na Bíblia, que não fosse para que seus filhos pudessem compreender? Era mais fácil que não tivesse ali, sim ou não? Se está ali, é porque sim, é para estudarmos. E a própria palavra Apocalipse, ela significa revelação. E como que começa Apocalipse? Capítulo 1, verso 1. Apocalipse 1, verso 1. Olha só o que diz. Revelação de quem? Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então ele já começa dizendo o quê? Que Jesus deixou uma revelação para nós. Não é uma revelação do homem, é uma revelação de qualquer pessoa. É uma revelação de Jesus. Jesus deixou revelado. Algo que está revelado não está encoberto. Então sim, é um livro que eu e você devemos estudar. É difícil de compreender por causa das figuras, do simbolismo? Sim, mas nada com que a gente não estude, que não se aprofunde e não leia aí todo o restante da Bíblia, que a gente não pode encontrar as respostas, né? Então nós vamos começar a entender um pouquinho. Então, na cultura popular, o Apocalipse está associado apenas à destruição, ao fim do mundo, mas não é esse o ponto central desse livro. E nós vamos entender aqui que a maior revelação do livro de Apocalipse é Jesus Cristo, e ele é a origem e o tema central do livro, né? Então, é isso que nós vamos ver. Apocalipse capítulo 1, verso 3.
estudarem o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados, ou felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. No original, o correto seria assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, porque naquele tempo não tinha Bíblia para todo mundo, então geralmente tinha uma pessoa que lia e o restante ouvia. Mas o que é importante aqui, para iniciar o seu estudo de Apocalipse, Jesus diz que feliz é aquele que estuda as profecias deste livro. Então olha só, se eu e você estudarmos o livro de Apocalipse, isso traz para nós felicidade, alegria. Bem-aventurado é aquele que estuda essa profecia, porque o tempo está próximo. E Jesus nunca deixou seus filhos às cegas. A gente estudou na escola sabatina ontem que o que aconteceu antes da destruição de Jerusalém? Jesus avisou ou não avisou? Sim ou não? Sim. Ele deu uma saída para eles sobreviverem à destruição? Sim ou não? Sim. Apenas os que não ouviram é que sofreram. Então, Apocalipse, Jesus revela, ele mostra, ele fala antes, para que cada um de nós estejamos preparados. Jesus nunca nos deixa sozinhos, cegos diante de uma dificuldade. A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo de sua revelação. Né? E ainda mais específico, né, para esse tempo que nós estamos vivendo, no fim da história. E aí eu quero ler com você um verso muito importante. Por que nós devemos acreditar nas Escrituras? Por que nós devemos crer no que está nas Escrituras, nessas profecias, que elas serão cumpridas? Você está em Apocalipse? Vai voltando um pouquinho para trás, que é mais fácil você achar. 2 Pedro, você vai passar Judas, você vai passar João, vai voltando para trás. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Você está em Apocalipse, você vai vendo algumas páginas para trás. Tá? Não é para frente. Ó. Vai dizer o último livro, não dá mais. Você tem que ir para trás. Tá? Sei lá, acho que umas 10 páginas no máximo você chega aí. Que são livros bem pequenininhos. 3 páginas. É, bem rapidinho, não tem como você se perder. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Olha só que importante que está escrito aqui. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de quem? De Deus. Movidos por quem? Então, por que devemos crer nas Escrituras? Porque não foi feita por vontade humana. Logicamente, os homens é que escreveram, mas a vontade foi de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Tanto que, irmãos, se fosse vontade do homem, eles não teriam condição de escrever um livro como a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita num período que abrange 1.600 anos. Ou seja, do primeiro escritor ao último, eles não se conheceram. Na verdade, às vezes passando de um para o outro, quantos anos já passaram? Como é que você consegue manter 1.600 anos, 40 autores, e eles terem a mesma linha de pensamento? Possível. Eles não se conheceram, a maioria deles, não eram da mesma época. Alguns sim eram contemporâneos, como alguns profetas, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas, você acha que Moisés conheceu Pedro? Deu tempo de conhecer? Você acha que Davi conheceu Lucas, João? E por Daniel conheceu o apóstolo João? Por que quando a gente vai estudar, né, as profecias do tempo do fim, a gente tem que pegar Daniel e Apocalipse? Porque um complementa o outro. Mas como é que complementa se eles nem se conheceram? Não dá nem para combinar o que eles escreveram? Então isso é obra do Espírito Santo de Deus. E por que a gente acredita também? Porque as profecias que já foram ditas, elas se cumpriram, sim ou não? A gente estudou Daniel, não passaram todos aqueles séculos? A história não comprova isso? Então aquilo que ainda tem para se cumprir, nós temos, né, essa garantia de que tudo que Jesus disse até hoje se cumpriu. E fora que essa Bíblia, essa palavra, tem transformado vidas,
Quantas pessoas você conhece que foram transformadas depois que leram a Bíblia? Você não conhece ninguém? Você não foi transformado depois que leu a Bíblia? Então, essa é a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus usou os homens, mas a palavra é dele. E para compreender a Bíblia, qual deve ser a nossa atitude? Vou perguntar aqui, eu quero que você me responda. Para você compreender a Bíblia Sagrada, você deve ler somente o Antigo Testamento? Somente o Novo? Não basta para você conhecer toda a Bíblia só lendo o Antigo ou o Novo? Escolher um dos dois? Não. Você tem que buscar informações em toda a Bíblia. Porque não é que ela está separada em Novo e Antigo Testamento, significa o Antigo já passou e agora só vai o Novo. É a Bíblia completa, porque toda ela é a palavra de Deus. Muita coisa que foi dita no Antigo Testamento, você vai ter uma maior amplitude no Novo Testamento, uma maior compreensão. E às vezes, algo que foi revelado no Antigo Testamento, muita coisa que a gente leu no livro de Daniel, o Apocalipse vai completar, vai aumentar o nosso entendimento. Então nós devemos ler toda a palavra de Deus. E você sabe que o Apocalipse é cheio de símbolos, sim ou não? Sim. E a gente vai conhecer alguns símbolos hoje, tá? E no decorrer das outras semanas nós vamos conhecendo mais símbolos. Se a gente colocar todos os símbolos agora, vai embananar tudo na nossa cabeça, a gente não vai lembrar de mais nada. Porque é muito símbolo que o livro de Apocalipse apresenta. E você sabe por que o livro de Apocalipse apresenta símbolos? Você sabe que João, o apóstolo João, que foi o último discípulo, a morrer, ele foi quem escreveu o livro de Apocalipse. Ele escreveu, na verdade, Apocalipse primeiro, para depois escrever o Evangelho de João. Ele estava onde? Preso na ilha de Patmos, que ali ele tem um encontro com Jesus, ele tem uma revelação. Jesus aparece para ele no início de Apocalipse. E naquele tempo, quem ele foi parar na ilha de Patmos? Por perseguição do próprio imperador, sim ou não? Então, se ele escrevesse dizendo coisas a respeito do Império Romano, você acha que essas cartas chegariam onde deveriam chegar? Então ele precisou escrever em símbolos, tá? Então, o que nós hoje é muito diferente das coisas que a gente vive, e é dragão, e é não sei o que, e é besta da onde, a gente precisa estudar. Daniel não disse que o livro de Apocalipse, que o próprio livro de Daniel ia ser estudado no final dos tempos quando o saber se multiplicaria? Então nós iríamos estudar, esquadrinhar a palavra, e aí sim a gente ia compreender. E hoje a gente tem um recurso para compreender. Hoje você tem como conhecer a cultura da época através mesmo dos trabalhos dos arqueólogos, dos historiadores, sim ou não? Eles vão para lá, eles estudam e a gente tem esse conhecimento. Então a gente consegue entender, por exemplo, por que esse termo, o que isso quis dizer. Aí você vai lá para o contexto das pessoas da época. Ah, então era isso. Para eles fazia total lógica ler daquela maneira. Para a gente não. Mas então a gente tem que fazer o quê? Estudar. Hoje a gente precisa ir para Israel. Infelizmente agora nem dá, porque vocês estão acompanhando as notícias. Infelizmente, Israel agora está sendo bombardeado por outro vizinho que agora é o Irã. Muito triste, irmãos? Nós temos que continuar orando pelo Oriente Médio, apesar de saber que essas coisas vão até o fim. Nós temos que orar por tantas vidas inocentes que estão pagando, pela maldade de líderes e de tudo mais. Mas hoje a gente não precisa ir até Israel. Hoje, Israel vem até nós através da tecnologia. Então eu e você não estamos isentos. Falar assim, Senhor, mas o livro de Apocalipse era muito difícil, eu não entendi os símbolos que estavam nele. Vai valer como desculpa? Não. Hoje você entra na internet, nós temos na nossa igreja um arqueólogo, temos ou não temos? Ele vai, estuda e passa gratuitamente para mim e para você o conhecimento. Então nós não temos como dar desculpa
quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o Apocalipse vai falar muito sobre o cordeiro. E no Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador. Não era o simbolismo? Você trazia lá a pessoa que pecava, você trazia ali o cordeiro era morto. Quem o cordeiro representava? Jesus. Que se cumpriu no Novo Testamento, quando ele vem, morre na cruz por nós, sofrendo a pena que era nossa. Então, quando você lê Apocalipse, cordeiro, quem é o cordeiro? Jesus Cristo. E tem uma outra figura também, um outro símbolo que aparece muitas vezes em Apocalipse, você vai ler ele várias vezes, que é o dragão. Vamos ler Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande, a antiga, que se chama o quê? E Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus. Então a Bíblia já respondeu. Quem é o dragão? O diabo, Satanás, né? Então tem muita coisa que a gente fala assim, nossa, mas o que isso significa? A própria Bíblia já responde. Então o dragão é o diabo, Satanás. Mais um simbolismo que vai aparecer algumas vezes. O que significa o termo águas em Apocalipse? Apocalipse 17, 15. Sabe o que eu faço, irmãos, para depois ficar mais fácil de eu compreender? Eu pego aquelas canetinhas marca-texto, aí eu vou e escolher aquele texto. Porque depois, quando você está lendo a Bíblia, vai te chamar a atenção aquela cor brilhosa ali, você vai lembrar, né, do que a gente estava falando e tal. Então é muito bom. Você vai lembrando isso daí, porque se você não pega para estar sempre estudando, fatalmente você vai esquecer. O que significa águas em Apocalipse? Apocalipse 17, 15 diz assim. Deixa eu achar o 15 aqui. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e reinos. Então, eu posso falar que povos vamos lá, sei lá, posso falar que povos colocar o nome de alguém, falar que é uma pessoa específica? Não, porque a Bíblia está dizendo que é quem? Perdão, águas, eu posso dizer que águas é uma pessoa específica, um acontecimento específico? Não, porque a Bíblia está dizendo que águas são o quê? Povos, nações. Então, se você escutar aí dizendo que águas na Bíblia significa tal coisa, você fala, não, a Bíblia está explicando para mim o que é. Tem coisas que você vai procurar lá em outros livros para entender, mas essa que eu preciso, tá óbvio ou não tá? Então, o cordeiro nós identificamos com Jesus, nós identificamos o dragão com o diabo, e águas são povos, são pessoas, um lugar muito povoado, né? Então, aqui fala, por exemplo, de uma besta, né, que ela vai emergir do mar. Ali tem a expressão de águas também que eu falei isso. Então, é um lugar muito povoado, com muitas pessoas. Porque a Bíblia está dizendo para nós que águas é isso. Então, a gente não tem como dar um outro significado para isso. Senão, a gente vai fugir do que está na Bíblia Sagrada. Então, qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Né? Se eu quero pegar ali a essência do livro do Apocalipse, o que ele fala? Apocalipse 12, verso 10 e 11. De tudo que você lê em Apocalipse, qual é a essência dele? Qual é a parte central? Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso
Dele é o poder, dele é o reino, dele é a glória para todo o sempre. Essa é a essência. Então, olha só, a gente começou o livro de Apocalipse, nem fomos ainda para os outros capítulos. Só no início, a gente já começa a desmontar tudo aquilo que as pessoas falam sobre Apocalipse. Cadê o medo? Cadê o pavor? Cadê as tragédias? Esse não é o essencial do livro de Apocalipse. Essas coisas irão acontecer? Irão acontecer. Mas qual é o essencial disso? Que Cristo venceu por nós. E no final, o triunfo final vai ser derrotar o pecado para todo sempre. E nós recebermos então o nosso galardão. Essa é a essência do Apocalipse. Quando falar de Apocalipse, não tenha medo, tenha esperança. Olha só o que diz o nosso tema: Apocalipse, revelações do quê? De esperança. Apocalipse tem que ser um livro que a gente tem que ler para ter esperança de que o mal vai findar e vai começar uma nova vida em Cristo Jesus. Por que no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança? Porque é uma antítese, você concorda comigo? Se você vai falar de destruição, isso não tem nada a ver com esperança. Mas por que Apocalipse, quando se fala em destruição, é um sinal de esperança para nós? Apocalipse capítulo 20, verso 10. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Eu falei certo para vocês? 20:10 aí não está certo, não leu certo. E serão o quê? Atormentados de dia e de noite pelos séculos? Ou seja, a destruição traz esperança porque se finda o mal. O pecado vai terminar. Essa é a destruição mais importante do livro de Apocalipse. É a destruição de todo o pecado. Satanás então vai receber o seu castigo e o pecado vai ter fim. E isso nos dá esperança. Porque não é isso que eu e você clamamos todos os dias? O fim do pecado? A gente acabou de falar aqui dessas notícias de guerra. Isso é por causa do pecado, a queda humana. Foi Satanás que encontrou isso. E vocês vão ver, olha só como Deus dirige todas as coisas. Nós temos lido um grande conflito na escola sabatina. E a gente está falando justamente de que Satanás usa as guerras, esses males, essas situações, para colocar a culpa de tudo em quem? Em Deus. Você acha que nesse momento não tem gente falando, mas cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus desse povo? Eles falam tanto do Deus de Israel e o povo está sendo atacado. Não vai ter gente falando sobre isso? Vai ou não vai? Não vai ter gente questionando o poder e a autoridade de Deus? Sim ou não? A bondade e a misericórdia de Deus? Sim ou não? Porque várias crianças vão ser atingidas, você pode ter certeza. Mulheres, idosos, crianças. E é por isso que é importante a gente estudar a Bíblia Sagrada. Porque sabe qual é o problema? Às vezes a gente pensa assim: eu já tenho um tempo de igreja, esse tipo de coisa não vai me atingir e não vai abalar minha fé. A gente não deve ter tanta certeza assim. Eu não estou dizendo que você não tem que estar sabendo que você está firme, que você tem Deus. Eu estou dizendo dessa negligência, sabe? Você negligenciar o estudo, a leitura, a oração, por achar que está tudo bem. É aí que vem o problema. Quando a gente acha que está tudo bem. A Bíblia não fala isso? Quando dizer que está tudo em paz é que virá repentina destruição. Quando a gente acha que está tudo bem, a gente enfraquece. A gente deixa as situações passarem e a gente fica despercebido. A gente tem que estar sempre em alerta, estudando. Irmãos, vamos falar sinceramente. Você não conhece pessoas que você olha para trás e fala assim: nunca pensei que ela sairia da igreja? Você conhece pessoas que você olha e fala assim: nossa, mas era tão alicerçada, jamais eu imaginava que ela ia estar com esse pensamento, que ela ia sair da igreja? Ela também, com certeza, nunca imaginou que ela ia passar por isso.
Então, o que nós precisamos fazer? Ler, estudar, ter amor por conhecimento. Irmãos, de repente, se hoje a gente, vamos ser sinceros, se a gente anunciasse que hoje a gente já está entregando cesta básica, você acha que teria o mesmo número de pessoas que tem hoje? No culto? Se a gente anunciasse que estivesse dando uma cesta de frutas, sei lá, falando aqui como chegar no seu primeiro milhão, como, sabe, você acha que teria o mesmo número de pessoas? Não é todo mundo que quer estudar a palavra de Deus. Às vezes a pessoa quer escutar algo pronto, que ela só escuta, não preciso me esforçar, não preciso ler, não preciso ir atrás de conhecimento. Se você está aqui, é porque você quer conhecimento. Você não quer apenas passear com Jesus no bosque. Os namorados não fazem assim, e depois cada um vai para sua casa? Mas os casados estão sempre juntos. E Cristo não é o noivo e a igreja noiva? Então Jesus não quer um relacionamento que vai dar uma voltinha e cada um vai para o seu lado. Jesus quer um casamento. E ele não casa com quem não é comprometido. Nós devemos nos entristecer de outras pessoas não estarem aqui, mas glorificar a Deus, porque nós estamos. E o que nós aprendemos, nós devemos desejar ensinar. Mas eu não sei falar, eu sou simples demais. Deus quer usar você como você é. A pessoa que você vai alcançar não é a mesma que eu vou alcançar, não é a mesma que a Vera, a minha. Você tem um ciclo de amizade, você tem um ciclo de influência muito diferente do outro. E Deus nos fez assim. Ele erra. Ele é imperfeito. Será que ele não te deu dons suficientes para você fazer a obra dele? Ele não é injusto. Nós precisamos buscar conhecimento para que os ventos que sopram todos os dias e vão soprar cada vez mais forte não nos derrubem, não nos tirem da presença de Deus. Aqui a Bíblia não fala assim, aquele que está em pé onde o barulho não cai. É aquele que pensa estar em pé. Aquele que pensa estar em pé. Às vezes a gente pensa que está em pé, mas será que está? Às vezes não está muito em pé, não. Às vezes já está assim, balançando. Somos humanos, somos falhos. Se não segurarmos firmes nas mãos de Jesus, não chegaremos até o final. E qual é a promessa que encerra o livro de Apocalipse? Que promessa maravilhosa tem para o encerramento deste livro? Apocalipse 22, verso 7. Verso 7. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado, de novo, feliz, aquele que quê? Então, a gente leu ali que aquele que estuda é bem-aventurado. Mas eu não tenho só que estudar, eu tenho que guardar. Guardar. E o guardar também não é só pôr no seu bolso, não. É o guardar de você compreender tanto que você divide para que outros tenham o mesmo conhecimento. Mas aqui a promessa é: eis que veio sem demora. Então, para encerrar o livro de Apocalipse, a promessa feita é que ele voltará. Como diz aquele hino, né? O rei vem vindo. Ele vem. Agora, se você andar correndo pelas situações da vida, se o cotidiano leva você para um lado e para o outro, se os barulhos desse mundo forem mais altos, você não escuta os passos do rei que está se aproximando. A gente não deve olhar apenas para as guerras para perceber que Jesus está voltando. Mas tem muitas outras coisas. O próprio livro de Mateus, capítulo 24, antes de falar das guerras, rumores de guerras e pestes e tudo, ele fala sobre o esfriamento do amor. Esse é o pecado. Porque o amor não se esfria de um dia para o outro. Ele vai esfriando. E às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente vai deixando. Quando vê, a
Às vezes não chegou nem tá frio, mas está morno. Mas morno também é ruim, é ou não é? Deus também não aceita a mornidão. Então o livro de Apocalipse termina com essa promessa maravilhosa que ele está voltando e ele virá. E agora nós vamos falar sobre o verdadeiro herói, né? Qual é o centro? Quem é o centro da revelação de Apocalipse? Agora está muito fácil, né? Porque a gente já falou sobre algumas coisas. Abre lá em Apocalipse capítulo 1, verso 1, novamente. 1. Apocalipse 1, verso 1. Fica muito fácil, logo no início já temos a resposta. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Deus queria que todas as pessoas tivessem acesso a esse conteúdo, por isso ele envia seu anjo para que ele passe as visões para João. Então João recebe um anjo, ele escreve para que alcance até os nossos dias. Mas a maior revelação, o centro da revelação de Apocalipse é missão, não é guerra, mas é Jesus. No Apocalipse, Jesus é identificado por 38 nomes e títulos diferentes. Um deles a gente viu aqui que é Cordeiro. Nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes. E em todo o livro, mais de 250 referências sobre Jesus. Então, quem é o centro do livro de Apocalipse? Jesus. E você vê que Gênesis começa falando sobre Jesus. No início, ele criou todas as coisas, ele era a palavra, o verbo de Deus. E se encerra com Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. E no livro de Apocalipse também, ele vai falar muitas vezes de Jesus, porque ele é o foco de todas as coisas. Não foque na destruição, não foque nas coisas ruins, mas foque em Jesus, que em todo momento da história está conosco. Ele é mencionado tantas vezes porque ele está presente. E aqui quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, verso 13 a 18, vai dando aqui algumas características de Jesus. E a gente já viu em Daniel, Ezequiel, Isaías, também traz as mesmas características. Aí eu falo para vocês, como que Ezequiel pode dar as mesmas características de João? Eles se conheceram? Não. Mas você vai ler nesses mesmos livros referências iguais. E aí a gente consegue identificar que eles estão falando da mesma pessoa. Apocalipse 1, 13 ao 18. Eu vou lendo aqui, tá? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Você já não viu um profeta falando sobre isso? Como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para pelos séculos dos... e tenho as chaves da morte do... Imagina, eu assim, irmãos, eu falo para vocês, eu não consigo ler a Bíblia sem não me colocar na história, ou qualquer livro que eu leio. Se imagina nessa cena que João está passando. Você vê que João descreve aqui que a gente não consegue imaginar uma pessoa assim, né? O bronze polido, voz, mas sabe por que ele escreve assim? Porque é palavras humanas que ele conseguia usar. Porque você está vendo o próprio Cristo glorificado. Como você vai descrever uma cena dessa? Ele tentou achar palavras humanas, né? Situações aqui de coisas que ele conhecia para ele tentar escrever. Porque como se descreve algo celestial? Será que dá para a gente escrever certinho? Não dá. Foi o que ele conseguiu de melhor para passar para nós. Mas você imagina, João tinha
passado um tempo com Jesus, foi discípulo. Aí depois ele vê Jesus já glorificado subindo aos céus. Mas ele vê Jesus com vestes reais. Jesus veio com roupas simples, rasgaram as roupas de Jesus. Ele viu Jesus sangrando, porque o único discípulo que estava ao lado de Maria ali na cruz era João. Por que a gente sabe disso? Porque Jesus fala assim: mulher, eis aí teu filho, e fala para João: eis aí a sua mãe. Ele ficou incumbido de cuidar de Maria, né? Então ele estava ali. Ele viu todas as marcas da cruz no corpo de Jesus. Aí agora ele está vendo Jesus como Rei dos céus, Senhor dos senhores. Já fazia muito tempo que ele não via Jesus. Ele estava sozinho naquela ilha. Imagina a cena. Sozinho, achando que muitas vezes estava desamparado, porque é essa sensação que cada um de nós vai ter, normal, não tem nada de surreal nisso. João era diferente de nós, não. Você vai para uma ilha, onde é um centro de peregrinação pagã, você é o único cristão, sofrendo, sem a igreja, sem a sua família por perto, e de repente aparece o Rei dos Seis na sua frente. E às vezes a gente pensa assim, né? Eu não vou pedir isso para Deus, eu não vou incomodar Deus com isso. Jesus apareceu para um discípulo, porque era importante aquele discípulo para ele, porque cada um de nós é importante para Jesus. Aí você vê aquela cena. Imagine você no lugar de João. E João, obviamente, caiu perdido como morto. Como que você fica na presença de um ser desse? Aí de repente Jesus toca no seu ombro, te sustenta e fala para você: não temas. Aí ele usa de novo aquela expressão que só Deus usa: eu sou. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo para os séculos, pelos séculos, pelos séculos. Que declaração maravilhosa! Que coisa extraordinária! Dá para imaginar o que João sentiu naquele momento? Ouvir a voz novamente de Jesus. É tremendo isso. Então, e as pessoas se pegando nas pragas. As pragas existem, mas olha que declaração Apocalipse tem, logo no início, logo no seu primeiro capítulo, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, Jesus, a gente vê ali quais são as características de Jesus. Mas o livro de Apocalipse também apresenta para nós um momento em que João fica angustiado. O profeta fica angustiado, ele fica triste, ele chora, ele sofre. Vamos saber por quê? Você está aí no capítulo 1, né? Você vira algumas páginas aí, capítulo 5, verso 1 ao 4. Estamos terminando. Capítulo 5, 1 ao 4. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O que João fazia? Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então olha só o que deixou João angustiado: a existência de um livro selado e que ninguém podia abrir. E nós, estudando hoje, a gente fala assim: o que tem de mais naquele livro? Mas um livro selado, né? Não é um livro assim, tá, irmãos? Não é um livro como a gente está acostumado, não. É um rolo. Selado era um testamento. Então João entendeu, aquilo ali era um testamento. Mas ninguém podia ler, ninguém podia desatar
na cultura deles da época, o único que podia desatar no testamento é algo que você vai receber após a morte de alguém. Então, o único que podia desatar era o herdeiro. O herdeiro podia desatar e ter tudo aquilo que ele tinha ganhado, que ia ficar para ele. Mas ninguém podia abrir. Isso angustiou, deixou João muito triste, até ele dizendo aqui que chorou. E aquele livro ele simbolizava o destino de toda a humanidade. O destino da humanidade estava ali naquele rolo selado. Mas ninguém podia abrir. Até que, o que diz para nós o restante do verso? A gente falou no 4, né? Vamos ler do 7 ao 10, capítulo 5 mesmo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico novo, dizendo o quê? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O livro de Apocalipse não é um livro só de descrição. Olha que declaração poderosa. O destino de toda a terra estava naquele livro. Quem era digno de abrir? O Cordeiro, porque ele foi morto e ressuscitou, e isso ele tomou as chaves do inferno, da morte, ele venceu a morte. O destino que antes estava na mão de Satanás pelo pecado, e todos estavam fadados à morte eterna, agora estão nas mãos de Jesus. E ele nos constituiu reino e sacerdotes. Ninguém precisa mais passar pela morte eterna, porque ele venceu. O nosso destino está na mão de quem? De Jesus, do Cordeiro. Olha que declaração poderosa que Apocalipse tem para nós. Isso não é esperança? Saber que você está nas mãos de Jesus. Você não está na mão do inimigo. Você não está na mão de algum homem, de algum poderoso da terra. Você está na mão dos reis, do Senhor, dos senhores. A morte e a ressurreição de Jesus garante que ele é capaz de ter nas mãos a soberania do mundo. Tudo está nas mãos de Jesus. E agora vamos terminar. Vamos terminar com uma declaração extraordinária. No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Jesus recebe alguns nomes, como a gente viu, o Cordeiro, né? O Miguel, sim ou não? Miguel não é Jesus? Ele recebe também alguns títulos. E nós vamos terminar com este título. Apocalipse 19:16. Apocalipse 19:16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. O que está escrito, irmãos? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Amém? Esse é um dos títulos do nosso Deus. Você serve a um Deus qualquer? Você serve a um Deus fraco? Você serve a um Deus que não pode fazer nada? Você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o único que é digno de abrir e desatar os selos, porque ele tem poder e autoridade sobre a minha e a sua vida. Ele venceu a morte, e o último a ser vencido é o pecado. Ele vai ser destruído, e jamais pecado voltará a este